Ryu Takahashi é um brasileiro, né? Embora o nome pareça ser de japonês, né? Mas meu coração e meu nascimento é em terras brasileiras. Sou filho de japonês, né? Que nasceu no Japão e veio em 1925 para o Brasil, conheceu uma mineira no interior de São Paulo, tiveram 8 filhos e eu sou o caçula, né? E teu irmão mais velho tem quanto tempo? Meu irmão mais velho, se estivesse vivo hoje, o Wilson, ele teria em torno de 77 anos. Então teve um gap aí de mais de 25 anos, né? Eu estou com 54. E ao perceber que meus irmãos todos foram embora de casa logo cedo, procurar o rumo na vida, né? Ficou só eu, meu pai e minha mãe. Aos 13 anos, meu pai infelizmente faleceu, aos 68 anos. E eu me vi na obrigação de começar a trabalhar, né? Só eu e minha mãe. E acredito que aí foi um grande aprendizado. Foi o meu primeiro ponto de partida de dizer para mim mesmo que eu precisava depender de mim mesmo, né? Para o meu sustento e da minha mãe. E de lá para cá começou uma história de trabalho. Em 81, aos 13 anos de idade. E aí tem uma das coisas assim que eu mais me orgulho, né? Na minha vida, que dali em diante começou um ciclo em que eu jamais precisei pedir emprego, né? Isso muito me orgulha e muito me honra. Aos 13 anos, com iniciativa própria de ir para a roça, né? Na minha cidade, na época, era uma das maiores produtoras de algodão. Qual era a cidade? Rancharia, na cidade interior de São Paulo, com divisa com o Paraná, muito frio, né? Então, por isso que eu tenho assim um trauma do frio. A minha lembrança de frio não é boa. Subir num caminhão de boia fria aos 13 anos de idade, às 4h30, 5 horas da manhã, e passar o dia inteiro trabalhando, eu olhava para as pessoas ao meu redor, gente que estava nessa vida 10, 15, 20 anos, e eu falava para mim mesmo, isso aqui é provisório, vai passar, né? E eu não quero ficar minha vida 13 toda anos, nisso. Takahashi. E aos 13 anos. E eu sou de uma cidade interior de São Paulo, que é comum, né, naquela região, todo mundo gostar muito do sertanejo raiz. E só gostavam disso. E desde pequeno eu aprendi a gostar do Elvis Presley. Era para mim a referência de vida e continua sendo até hoje. Não só pela música, mas pela história de vida, de nascer numa casa pequenininha, né, de ter uma infância muito, muito pobre, muito humilde. E principalmente pela quebra de preconceitos e paradigmas que ele começou, antirracismo. O Elvis foi o primeiro cara a falar isso, o primeiro cara branco, americano a falar sobre isso, né? Levantar a bandeira de Martin Luther King. Ele também teve Dizem essa que ele coisa... foi muito amigo de B.B. King, né? De B.B. King, Jerry Lee Lewis, né? Eu conheço muito da história do Elvis, então me inspirava nessa história dele. Eu falava, eu tenho meu lugar ao sol também. Que tá uma história muito legal. O seu Manuel, que era o diretor da escola que eu estudava lá no interior, eu estudava pela manhã. E quando minha mãe vendeu o último item da oficina do meu pai, que era um torno, ela olhou para o dinheiro e falou, é o que a gente tem agora, vamos se virar com isso aqui. Se fosse hoje, tipo uns R$20, né? E aí eu pensei, vai ser complicado. E eu falava, mãe, liga para os meus irmãos mais velhos, pede um dinheiro. E ela falou, não vamos pedir nada. Cada um está batalhando pelo seu, então não precisa. E aí eu tive uma iniciativa de falar com o seu Manuel, que era o diretor da nossa escola, para eu sair de manhã. E naquela época podia trabalhar, mas você não podia abandonar o estudo. E não podia também, menor de idade, estudar à noite. Ele fez um grande gesto por mim. Ele falou com os professores, me autorizou a estudar à noite, mas manter meu boletim para de manhã, né? E ele vendo o meu esforço, acho que 6 meses, 8 meses mais ou menos, e ele tinha também uma lotérica lá na minha cidade, naquelas máquinas que perfuravam os números e furava assim, da IBM. E ele viu o meu esforço e falou, garoto, você não quer ir trabalhar na minha lotérica? Eu volto para você para de manhã, eu te pago um salário mínimo e você trabalha das 2 da tarde até 8 da noite.